Alta Tensão já existia, mas era uma banda mais pop rock, né? Em 1985 isso dá uma guinada. O Bosco foi para o Rio de Janeiro, assistiu o Rock in Rio, teve contato com as bandas americanas, com Ozzy Osbourne, com Judas Priest, com toda aquela estrutura, aquela coisa de heavy metal, os headbangers, né? E a partir de lá ele voltou do Rio de Janeiro com uma outra visão, né? Falou, olha gente, o negócio a gente acho que tem que fazer é heavy metal, vamos para uma pegada mais pesada. E assim, o Alta Tensão acho que foi um dos conjuntos, já nessa época já se chamava de banda, né? Mais bem sucedidos nessa tarefa, porque foi a banda que conseguiu gravar o primeiro disco, né? O Metamorfose, que era um disco de heavy metal, e que até hoje tem muita repercussão. É impressionante, assim, como um trabalho de uma banda de 1986 aqui em Campo Grande hoje repercute super bem. Os LPs, né, os vinis que ainda existem são negociados a preços caríssimos, assim, é muito legal. Que legal isso. Que é um trabalho assim que tem repercussão até hoje, né, nessa questão do heavy metal. E digamos que isso também influenciou toda uma geração de bandas que vieram depois, né, já mais agora dos anos 90 e tal. Tem toda eu estava vendo aí no seu livro que tem uma série de bandas que ficavam babando vendo o pessoal do Alta Tensão tocar. Ah, sim, né? E O Alta depois... Tensão, até por conta de ter conseguido gravar um disco, que era uma coisa sempre foi muito difícil, né? Todas as bandas e conjuntos musicais de Campo Grande, de rock, assim, eles sempre tiveram muita dificuldade nesse quesito, registrar o trabalho autoral, né? Você tem o caso, por exemplo, do Mini Boys, que devia ter umas 4, 5 músicas autorais, e isso, infelizmente, se perdeu com o tempo, né? Não houve nenhum tipo de registro, até porque gravar disco naquela época era uma coisa muito cara, né? É a mesma coisa com o Ted Vemaguete, com os Bizarros, com Euforia. Todas essas bandas tinham trabalhos autorais, que infelizmente se perderam por falta de registro, né? Uma das primeiras bandas que conseguiram gravar disco, por exemplo, foi o Zutric, né? Do Miguelito com o Lúcio Val. Eles conseguiram, e o Éder Mociaro, né, era um trio, eles conseguiram fazer um registro, um compacto de 2 músicas, né, que acho que inclusive até hoje o Miguelito tem guardado. Então assim, essa questão do registro sempre foi uma coisa muito difícil no rock de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul. E o Alta Tensão realmente conseguiu uma façanha que foi gravar 3 álbuns, né? E com certeza isso influenciou a geração que crescia nos anos 80, que inclusive é a minha geração, eu sou de 81, né, e eu acredito que o pessoal daqui realmente foi muito influenciado por isso, porque era muito difícil você ter uma banda com registro, né? E a partir daí você começa a ter o surgimento de bandas de heavy metal, você tem, por exemplo, o caso do Meda Rock, que também foi um caso importante de citar, porque eles foi a primeira banda a conseguir gravar um CD, né? E você tem, a partir daí, um leque de bandas que começa a surgir, certamente influenciadas pelo Alta Tensão. E que é considerada a única banda na história, né, do rock aqui, uma banda de hardcore de verdade, né? Eles tinham um trabalho bem interessante, inclusive quando eles produziram o primeiro disco deles, não sei se depois a gente vai ter oportunidade de mostrar foto, mas o ensaio fotográfico foi uma confusão, porque eles foram tirar foto em cima do telhado do shopping, e aí deu problema com segurança, na capa tinha um garoto urinando, então assim, foi uma coisa assim bem interessante o trabalho deles, musical e visual também. Foi uma das primeiras, depois do Alta Tensão, foi uma das primeiras bandas que compôs um visual interessante, todos cabeludos, jaqueta. A partir daí você já começa a ter também um desenvolvimento do visual, né, que passaria a ser propagado para todas as bandas. Bom, aí assim, depois falando então do metal, né, das bandas de metal que surgiram, a gente tem várias bandas, tipo Black Church, Devastation, Necrotherium, Sacramente, Desejo Impuro, né? E eu não sei se você se lembra dessas bandas todas ou que... Em parte sim, né? Inclusive todas essas bandas, é bom citar, todas influenciadas pelo Alta Tensão. Mas aí você tem um processo que é o seguinte, todos eles se dizem admiradores, mas eles comentavam uma coisa que era assim, o Alta Tensão era muito legal, o som era pesado, mas as letras em português não colavam, né? Então essas bandas foram as primeiras que começaram a fazer rock, heavy metal em inglês, né? Composições próprias, mas em inglês. Né? Quer dizer, na cabeça deles só podia ter rock cantado
O heavy metal Heavy metal. é uma coisa, para eles, assim, inglês, até pelo estilo de cantar, uma coisa muito gutural, que se usa muito a garganta, né? Então, todos eles admiravam a autotensão, mas achavam, pô, esse negócio de heavy metal em português não é muito legal, vamos fazer um lance em inglês. Você aí já tem um fato interessante que é o próprio Rock in Rio, né? Bandas como Iron Maiden, que influenciaram essa geração, Judas Priest, Ozzy Osbourne. Então, todo mundo começou a ir por essa pegada mais pesada, mas buscando as letras em inglês, porque eles achavam que combinava melhor E com o aonde que essa estilo. gurizada, na época, se apresentava? Quais os espaços que tinham aqui para eles? Olha, espaços eram muito poucos, sempre foram, né? Desde os primórdios, assim, foram poucos aqueles que topavam dar espaço para esses artistas, né? Geralmente essa turma aí já começou a se apresentar em bares, né? Em alguns espaços. Tinha o Bar Artes, tinha o Bar do Edgar, que eles falavam que era um bar que também rolava umas... Assim, tinham Jamaica. Na própria Praça Ari Coelho, né? Eles faziam umas reuniões na Praça Ari Coelho. A Praça Ari Coelho era um espaço, inclusive algumas bandas tentaram se apresentar na Praça Ari Coelho, mas não conseguiram, como foi o caso do Carbonário, do Rezende Júnior, que tinha armado uma grande apresentação na praça, mas no dia choveu, né? Eles acabaram não conseguindo e acabaram indo tocar na frente do prédio da Associação Comercial, onde o Rezende morava, e arrumaram confusão com o vizinho, com polícia, mas assim, essa coisa do espaço sempre foi muito complicado, sempre foi muito complicado. E na época surgiram também umas bandas femininas, né? As bandas por mulheres. A gente tem o Creatures Dark e a banda Haze, que a gente chegou a gravar aqui no Som do Mato. E até antes delas tem o Rápido da Sabina, né? Que foi não sei se podemos dizer a primeira, mas que se tem registro, uma das primeiras bandas formadas por meninas, né? Com som pop rock, e que enfrentaram muita dificuldade, né? Assim, havia muito preconceito sobre essa questão de banda de garota, né? Achava que isso era coisa dos meninos, né? E aí apareciam aquelas meninas com visual tal, e achavam que isso era coisa de lésbica, um preconceito danado. Mas assim, foi importante para quebrar a barreira, né? Eu tenho certeza que a partir disso, o Reis e outras bandas que vieram se focaram um pouco nesse exemplo. A Reis veio do Creatures Dark, né? Algumas, não sei se todas elas, mas a maioria das bandas... integrantes... A maioria das migrando, bandas, né? elas migram entre elas, né? Você tem a partir de uma formação e vai se dividindo e vai formando novos núcleos, né? Então, o Reis é um caso deles. Você falou do Carbonário. O Carbonário tem uma história muito particular, né? Do Rezende Júnior. Eles fizeram parte de um movimento que eram os carecas, né? Nacionalistas. Isso. E a Carbonário, ela ficou muito conhecida nacionalmente, né? Tocou em muitos lugares do Brasil, mas aqui mesmo ela não teve muita expressão. Eles acabaram, né? até pelo fato deles fazerem parte de um movimento nacional, e isso acabou abrindo muitas portas para eles para fora, né? Eles foram tocar em São Paulo, foram tocar no Rio, foram tocar em Minas, mas aqui, até por causa da resistência ao estilo deles, né? Eles acabaram não vingando muito. Mas eles chegaram até... O Carbonário é uma banda interessante porque chegou até a ter homenagem a eles na Europa. Um negócio muito bacana, assim. E eles tinham toda uma filosofia, a coisa de fazer parte do movimento nacionalista, o estilo das roupas, o visual, né? Eles tinham até algumas atitudes um pouco agressivas, né? Mas tudo fazia parte do movimento. E esse movimento ajudou eles a ser conhecidos nacionalmente. Então, que movimento era esse? O que influenciava na cabeça dos jovens? Bom, o movimento careca, né, principalmente assim em São Paulo, inicialmente ele sempre teve muito associado ao nazismo, os skinheads, né? O pessoal daqui era um pessoal um pouco mais light, né? O negócio deles era... Mas confundia um pouco, né? As pessoas que viam os skinheads de São Paulo... Quem via os skinheads de São Paulo e via a turma do Carbonário achava que era a mesma coisa. Mas aqui eles tinham um radicalismo um pouco diferente. Eles eram ligados ao patriotismo, um movimento de combate às drogas, né? Eles tinham uma postura, assim, eu diria, mais light em relação ao movimento lá de São Paulo, né? E as músicas deles? Eram músicas autorais também? Eram músicas em português? Muito trabalho autoral em português e sempre falando de questão social, de questão de nacionalismo, de patriotismo, de combate às drogas, né? E, assim, é uma banda também que, apesar de não ter... É um punk rock, né? O que eles faziam? Seria mais ligado ao punk rock, né? Transitando ali entre o punk rock e o hardcore, né? É um som pesado mesmo e com um engajamento político por
por trás, assim, né? Então, nessa formação da Carbonara era o Rezende Júnior, o Junk e o Morte. Aliás, os nomes são ótimos. Os nomes sempre foram muito bons, né? E o Cão também, acho que participou da última O formação. Cão participou da última formação, né, do Carbonaro, já na bateria, e com certeza foi uma escola importante, porque a partir dali ele passou a fazer parte da cena muito forte com outras bandas, como o HIV, por exemplo. E a Sam também, né? E o Sam, né, que no início se chamava Sam 72, depois passou a se chamar apenas Sam, e era a abreviação de Sangue a Mil, né? E assim, era um estilo muito, muito particular, assim, eles tinham músicas de 1 segundo, é uma coisa assim muito interessante, e assim, muito pesado, muito rápido, né? E essa cena dos anos 90 é uma cena interessante, porque a partir dali começou a se formar realmente o que a gente chama de cena, né? Que é você ter as apresentações com um pouco mais de regularidade, você ter todo um trabalho de vestimenta do pessoal vendendo as camisetas, do pessoal se programando. Essa turma andava pela cidade vestida assim. E tudo, né, tinha um porquê, né? Eu me lembro que o coturno era porque era contra o militarismo, isso, a calça rasgada, né? A camiseta com as bandas que eles gostavam, né? As bandas nacionais. Muito influenciado pelo punk, as correntes, né, dos metais, né? Isso, muito influenciado pelo punk, que surgiu ali no final dos anos 70, né? E que teve seu ápice aí, estourou com bandas como The Clash, o Sex Pistols, né? Então, esse visual, ele demorou um pouco para chegar aqui, mas quando chegou assim dentro dessa cena... Aliás, tudo chega aqui, na época chegava um pouco mais tarde, chegava, né? Agora, com a internet, agora, assim, é tudo muito instantâneo, né? Verdade. Mas na época tudo era meio difícil. E aí, assim, os primeiros programas de rock na rádio aqui chegaram a influenciar um pouco, né? Trazia mais, divulgava mais o trabalho, né? Sim, inclusive nesse quesito, acho que a rádio alternativa, que era uma rádio laboratório ainda, mas que por questões técnicas o sinal ainda pegava um pouco na cidade, e acho que ela contribuiu bastante, né? Alguns programas que inclusive hoje estão na 102 surgiram na rádio alternativa, né? Com Clayton Salles, por exemplo, Blues Derivados, foi um programa que ele começou um trabalho ali como acadêmico, né? Então, tudo isso colabora com a cena, né? A partir do momento que esse pessoal começa a ter um espaço para mostrar o trabalho, isso é importante. E eu acho que a rádio alternativa cumpriu um papel interessante. Até mesmo na nossa época, já 2000, 2001, a gente abria muito espaço para os artistas, para as bandas locais, né? Assim, para tocar demo, para tocar CD, às vezes para levar para fazer uma entrevista. Quando o pessoal preparava uma apresentação, a gente chamava as bandas antes para eles irem lá falar, né, anunciar a apresentação. Então, assim, nessa cena, tudo colabora, né? O pessoal dos zines teve um movimento muito interessante. Os zines, ele né? realmente, eu me lembro de conversar com o Wagner, né, o Vaguinho, dos Impossíveis, e ele sempre falava dos zines e o quanto as bandas eram conhecidas internacionalmente, sim, né, em outras revistas, né, assim, de metal mesmo. Porque esse pessoal, eles têm uma rede, assim, que antes das redes sociais eles já tinham, né? A rede social deles era carta, era troca de fitas demo, né? Na época era fita cassete, que o pessoal gravava às vezes no fundo de casa, mas gravava, e aquilo eles iam trocando material, né? Então, assim, essa parte, assim, hoje você tem a rede social para trocar informação, naquela época era tudo via carta, mas funcionava. Os Impossíveis, por exemplo, eles tiveram muito acesso a algumas revistas graças aos zines, né? Trocavam informações, carta, aquilo aparecia num zine ali, aparecia num zine aqui. Isso chamava a atenção de um redator, né, de uma revista mais importante, e isso fazia com que eles aparecessem. Por exemplo, os Impossíveis apareceram na revista Showbiz, que era uma revista muito conceituada de música no Brasil, né? E tudo isso através dessa rede que eles próprios se organizavam. O pessoal do rock, assim, eles são... Pode parecer engraçado, mas eles são muito organizados nesse sentido, né? Eles têm um público cativo, né? Tem um público cativo, tem uma rede de contatos, tem uma pessoa em Cuiabá, tem uma pessoa em Goiânia, tem uma pessoa em São Paulo, Curitiba, e aquilo faz a informação fluir nesse meio, né? Eu estou conversando com Éder Yanagita, um apaixonado pelo rock, aqui no Arquivo Musical. A gente para o intervalo e daqui a pouco a gente volta.